Olá pessoal, amigos do grupo e amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje para encerrar a carteira de estudo de ações do ano de 2023. Essa carteira começou no meio do ano, no mês de maio, nos meados do mês de maio, né? E resolvemos colocar mais ações, os estudos de ações para que as pessoas do grupo do WhatsApp pudessem acompanhar. A princípio essa era a ideia, e não simplesmente de passar um call, né, para as pessoas que elas fossem, que elas fizessem operações, mas também para que elas pudessem aprender qual o método de seleção das ações e também como que a gente faz para projetar os alvos, né? A maior parte das ações tinha a gente colocou o ponto de prejuízo e os três alvos, né, possíveis a serem alcançados. Claro que algumas ações ultrapassaram os 3 pontos de lucro, né? E inclusive as que foram mantidas até o final do ano, né? Vocês vão poder ver o resultado em, em, em estudos separados, né? Vídeo por vídeo, que eu coloquei aí no canal do YouTube. Depois vocês procurem, por favor. Está na lista, né? Numa playlist separada. Vocês podem ver todas as ações que a gente encerrou no dia de ontem e também nos dias anteriores da semana passada, né? Sexta, quinta-feira, né? A gente foi encerrando de pouco a pouco para poder zerar a carteira, né? Tem algumas operações que continuam abertas, né? Porém, são ações que praticamente elas não vão dar muita diferença no resultado da nossa carteira, né? O resultado geral deu R$ 18.605, né? E muita gente vai dizer que, pô, é impossível chegar a esse valor se não tiver um valor grande para aplicar. Sim, com certeza sim. Porém, se você tivesse pelo menos entre R$ 400 e R$ 500, né? Teve muitas oportunidades, né, de ações que custavam R$ 3, R$ 4 que a gente abriu a operação, né? E essas operações chegou a dar 20, 30%, né, de lucro, né? E repetidas vezes isso aí durante o ano, né? Claro que né, a gente não tem estudo de um ano inteiro, porque a gente começou o nosso estudo no meio do ano, no mês de maio, né? Porém, já é bem considerável, né? O tipo de as operações, né? E claro, né? Com pouco dinheiro você conseguiu fazer um dinheiro também. E esse pouco dinheiro que você faz, né? Esse resultado você pode trazer para acúmulo de patrimônio e mesmo investindo, reinvestindo esse dinheiro no Tesouro Direto ou mesmo deixando para abrir novas operações, né? Com certeza, se você tivesse feito operações com a gente aqui, né? Vamos dizer aqui, se a gente escolhesse, por exemplo, vamos escolher aqui pelo preço de compra aqui, né? A ação mais baratinha aqui, né? Essa de Espaço Laser e Magazine Luiza, como a gente falou, né? Nos nossos estudos, eram ações chamadas de mico, né? Que não tem grande certeza que ela vai dar um resultado bom ou não, né? Mas vejamos aqui, a operação de Raizen, né? Comprado a 3,50 deu R$ 200, né? Comprando 300 ações. Essas ações não foram compradas as 300 de uma vez só, né? Ela foi comprada primeiro 100, depois 100 e depois 100, né? Fomos fazendo o preço médio em pontos importantes, né? Assim sendo, né? Só esse resultado aqui, né? Você teria colocado aqui aproximadamente 13,50, dá mais ou menos R$ 1.000, né? As 300 ações você teria tirado R$ 200, quase 20% de lucro, né? E também podemos ver Sanepar, né? A ação que a gente falou muito sobre Sanepar, né? Comprando a 3,99 100 ações aí, uma ação para carregar para o futuro. Se você tivesse comprado todos os meses, né? 100 ações, né? Desde maio, desde junho, na verdade, quando começou as operações, né? Você teria pelo menos 4 vezes esse resultado, né? Ou seja, R$ 800 quase, né? De um possível lucro aí, né? Na operação. E ainda aqui não está incluso os dividendos, né? Que foram pagos, né? E que serão pagos no futuro. Sanepar, com certeza, é uma empresa para você guardar na carteira e segurar para o futuro, né? Por que que a gente zerou ela, né? A gente zerou isso simplesmente para começar um ano novo com carteira nova, né? A gente vê que também muitas dessas operações, né? Logo no começo do ano, né?
podem ter uma variação percentual negativa, né? Ela podem vir a fazer um retorno, né? E nesse novo retorno a gente compra novamente, a gente abre novos estudos, porque o importante aqui é que vocês aprendam os momentos certos de compra, né? Os rompimentos de topo, né? Os pivôs que são formados, as projeções de Fibonacci que a gente faz, né? E isso é o mais importante de tudo, é que vocês aprendam a pescar, né? Não adianta eu só colocar o resultado todo dia para vocês, né? E colocar o ponto de entrada, ponto de saída, se vocês não aprenderem a fazer isso por si próprios, né? Claro que tem muitos cursos por aí, né, para vocês aprenderem, né, a operar. Claro, e vocês possivelmente terão que pagar um pouquinho, né? Pelo menos eu acho que o curso mais baratinho aí chega em torno de 2 ou 3 mil reais, né? E o dos mais caros vai passar de 5 a 10 mil reais, né? Então, assim, eu tento passar para vocês um conhecimento que eu tenho já de muitos anos aí, mais de 12 anos operando no mercado, né? Desde o Forex até outros ativos, né? E também estamos aqui, né, agora nas ações, né? Desde 2012, creio, aqui no Brasil, né? Operando as ações aqui no Brasil, né? Claro que existem falhas também, né, no nosso sistema, nem tudo é bonito, né? Podem ver essa operação de BIF, né? A operação de Minerva, deu R$ 700 negativos, né? A gente comprou, tentou fazer o preço médio, não teve jeito, chegou um momento que tivemos que zerar, né? R$ 700 aqui negativos, né? Mas vamos dizer que você não tenha pego essa operação e tenha saído no ponto de stop. Isso daqui é uma aposta minha, eu acho que em um dos vídeos eu coloquei falando sobre isso, né? Falei, eu creio que ainda vai haver um retorno desde a época que começou aquela história da vaca louca, né? Falei, já que vai começar a vaca louca, né? A gente pode ter um possível retorno. E também o BIF 3, frigorífico Minerva, é uma ação para ficar de olho, né? Assim que o dólar começar a passar dos R$ 5, né? Com certeza essa ação vai começar a subir novamente, né? Certeza a gente não tem 100%, né? Eu falo assim com certeza porque é o que acontece sempre, né? No mercado que exporta, né? Seja grãos, seja é, a carne bovina, avina, né? Então, esse mercado de exportação ele funciona bem quando o dólar está alto, né? E as empresas costumam ter um lucro maior, né? Estou falando um pouquinho assim do lado fundamentalista, mas assim, ó, a gente só faz a análise técnica mesmo e alguns palpites, né? Que a gente tem durante devido à nossa experiência, né? Essa ação, infelizmente, foi a pior de todas, né? Pior performance de todas, né? Mas vamos dar uma olhada aqui em termos de resultado da operação em porcentagem aqui, né? Aqui no, vamos dizer, Siderurgia Nacional, né? Foi uma das melhores, né? Bateu 77% ali, né? Desde o nosso ponto de entrada, né? Quem não tem aí R$ 1.900, né? Ou melhor, R$ 1.079, né? Para colocar ali, né? 10,79. Comprou 100 ações, no final do ano você teria R$ 1.700 aí, né? No seu bolso aí, né? De bandeja aí, né? Precinho bom aí para todo mundo aí. Também, em seguida, a gente tem aqui um outro resultado, né? De 57,53%, né? Enalta também com 47,56%, né? Uzi Minas que foi uma grande surpresa também, né? 46%, eu acho bem, né, interessante, né? Então, a maior parte das operações aqui deu menos resultado, vamos dizer assim, né? Aqui temos Simpla, acho que é, não, desculpa, é Simpla? Acho que é Simpla. Eu não vou lembrar qual que é a ação essa daqui. Porém, Vale também deu 8%, né, nas operações totais, né? E aqui no finalzinho aqui a gente tem aqui no Nubank, né? No Nubank a gente ficou meio de fora, né? Fiquei meio em cima do muro para operar no Nubank, né? As notícias dela mudando para fora do país e todo aquele negócio, né? Klabin 0,58, bem pouquinho, né? A gente pegou, não vou dizer assim que simplesmente isso daqui é o resultado ah, do encerramento das operações. Porém, no meio do caminho a gente teve altas, né? Teve altas, a gente conseguiu fazer algum dinheiro mesmo no meio do caminho, né? E vamos voltar lá para cima assim, vamos inverter aqui.
E a pior operação é espaço laser, né? A gente apostou em espaço laser, deu 17% aí, né? Infelizmente é outro mico que a gente tentou comprar e deu errado, né? Mas tudo bem, né? Dentre essas operações, né? A pior de todas mesmo foi espaço laser, em termos de porcentagem, né? A Hypera, a gente pegou ganhos no meio do caminho, também zerou ela um pouquinho tarde, né? Porque eu fiquei esperando um ponto médio para poder fazer uma nova operação. Acabei esquecendo. Acontece essas coisas também, né? Vou tentar ter mais atenção da próxima vez. Acabei esquecendo de fazer o preço médio nela e ela foi bater lá no fundo. Então, como já não tinha como fazer mais o preço médio e trazer as operações para cima, né? Eu acabei zerando ela no negativo aí, 5% negativo, né? Na conta aí, né? Mas no geralzão, a gente bateu aí 18 mil reais aí, né? Um ganho bem expressivo, né? Vamos colocar aqui qual, né? Entre prejuízos e ganhos, né? Então, colocar aqui no resumo da, das nossas operações. Em termos de operações, deu 1.967,38 negativo, prejuízo bruto, né? Isso tem que incluir também as taxas e emolumentos, né, que são pagos, né? No caso de negativo, a gente não tem o imposto, né? Porque é o negativo, né? As operações que saíram negativas. A razão média aí deu 3, média lucro prejuízo 3,37, né? A pior operação de todas, né? O médio de operações 196 e aquela operação lá de R$ 700, né? Negativos, né? E a nossa maior operação vencedora, R$ 2.297. A média de operação vencedora, R$ 663. Ou seja, se você tivesse pego qualquer uma das ações, né? Fechado o olho e escolhido uma, né? Você teria tido um ganho de pelo menos R$ 663. É pouca coisa, é muita coisa, depende muito do seu patrimônio. Isso aí, se você tem, se você colocou R$ 500 e fez R$ 600 de lucro, né? Provavelmente você duplicou o seu capital, passou mais que 100 vezes o capital, né? Então é muito bom, né, isso aí, né? Ou seja, ou melhor, 100 vezes não, 100%, né, na verdade, né? Mais de 100%, né? Então você duplicou seu capital e ainda sobrou um troquinho aí. Lucro, média lucro prejuízo R$ 453, né? E fator de lucro 10,46. Ou seja, qualquer operação que você fez, você multiplicou vezes 10 aí, né? O capital, né? O valor de drawdown aqui, declínio máximo aí, R$ 103, que está colocado aqui, né? Isso daqui é uma média, né, que está sendo tirada, baseado no capital que foi feito, né? Depois eu vou mostrar o gráfico para vocês. Drawdown em porcentagem, saldo total 0,55, né? E valor, o declínio máximo total de trade a trade, né? 791, né? Acumulou este com este, né? Tiraram o médio, né? E é esse preço aproximado. Vou colocar o gráfico aqui para vocês verem. Então, desde 26 do 5 aproximado aqui, dia 15 do 5 que a gente começou a contabilizar, né? Colocar as operações dentro do grupo aí, para quem foi acompanhando aí, ó, de pouquinho em pouquinho foi crescendo o capital, né? Foi crescendo o capital e aqui, esse mês foi o mês um dos piores meses, né? O mês de setembro e outubro, né? Onde eu falei, olha, o mercado tá chato, a gente vai parar, não vai operar esse mês, né? Vamos segurar aí. Foi o mês de setembro, outubro, deu uma segurada, né? Porque eu falei, olha, tá estranho o mercado, né? E realmente a gente estava tendo prejuízo nessa região, né? E novamente, né? A gente começou a trazer o mercado de volta aqui, né? Vou esticar aqui um pouco o gráfico aqui, para vocês poderem ver aqui. Aumentar aqui, para ver se eu consigo aumentar aqui. Colocar aqui. Então chegou a perto de R$ 2.000 negativos aqui, né? O fundo, né, do movimento. E lá para cima, né, bateu os R$ 18.000 positivos lá. Ou seja, se você tivesse R$ 3.000 na conta, né, você não teria estopado e teria ido com a gente ali, né, para buscar 2.000, 3.000, 4.000, 10.000, R$ 15.000 aí, dependendo conforme você fosse manejando o seu patrimônio, né? Lembrando que isso não é recomendação de compra nem de venda. Como eu falei, o nosso grupo é simplesmente para que as pessoas possam abrir operações, né? Abrir operações, não, abrir estudos, né? E aprender com a gente aí como operar no mercado, né?
Eu sei que é difícil para quem está começando, porque meu começo também foi difícil, né? É sempre assim mesmo, né? Eu não posso recomendar nenhum tipo de curso para ser feito ou mesmo, né? Eu sei que tem livros bons, né? Eu já recomendei dentro do canal do WhatsApp, né? Para quem está lá conseguiu ver alguns livros interessantes, né? Principalmente sobre gestão financeira, né? Para vocês aprenderem, né? Um pouquinho de educação financeira, que isso sim que no final gera esse tipo de resultado, né? Eu sei que muitas pessoas vão dizer, pô, mas mostra a carteira aí real, né? No seu ganho real, né? Eu não posso fazer isso porque simplesmente gera aquele problema, né? Muitas pessoas vão cair ah, naquele momento de ganância, né? E vai falar, pô, mas a pessoa conseguiu fazer tantos mil reais aí no ano de trabalho aí, né? Operando ações, né? E temos aqui, a gente não incluiu aqui também opções, né? Eu esqueci de falar, as opções a gente não colocou os derivativos, né? Mas os derivativos deram bastante lucro também, né? Algumas eu passei para o pessoal, alguém teve algumas que pegou 50, 70%, né? Derivativos é sempre interessante de operar, mas tem que operar com cuidado também, né? Mas falando no geral assim, se eu coloco a carteira real aqui, e às vezes eu opero para cliente também, né? Tem alguns clientes que pedem para mim operar, né? Investem um certo valor, né? Então não posso colocar esse valor aqui para vocês, não posso mostrar operações deles, né? Tem clientes que têm valores muito altos, né? Que operam bem acima do que eu opero, né? Da minha carteira pessoal, né? E isso eu não posso colocar aqui e mostrar para vocês, porque senão fica complicado. Muita gente vai cair naquele sonho de ganhar dinheiro fácil e todo aquele negócio. E não é bem assim, né? O objetivo do grupo, o objetivo do canal do YouTube é ensinar vocês a operarem, né? A conta, né? A operarem os gráficos, né? Entenderem o mercado no geral, né? Tanto o fluxo de ordens, compra e venda e todo aquele negócio. Lembrando também que as ações a gente não opera vendido, né? Devido ao problema de short squeeze, né? Que gera muito risco para todo mundo, né? E eu não quero ensinar vocês a operar. Eu sei que tem muitas corretoras, muitos analistas de corretoras, né? Que abrem operação vendido, né? Em lives, né? Eu acho muito arriscado isso aí, porque em qualquer momento você pode tomar um short squeeze, né? Que foi o caso, acho que da Americana, da Petrobras, né? Que a gente viu, né? Eu, inclusive, né, tava falando sobre Petrobras, né, esses dias e quando ela começou a cair, muita gente veio seco, né, querendo vender e tomou um short squeeze lá no, de um dia para o outro, né? E eu falei, ó, tá vendo? Isso aqui é um belo exemplo de um short squeeze. Aí o pessoal entra vendido, achando que vai dar tudo errado, né? E quando vai ver, no outro dia tá 10% lá para cima, 15% lá para cima, né? E acaba, né, tendo que, né, zerar a operação e ainda ficar sem a ação, né? Por isso eu falo, operem sempre comprado, né? Na pior das situações, ainda você tem a ação para poder vender no final de tudo, né? Mesmo que você venda num prejuízo ou algo do tipo, ou você deixe para o futuro, acumule para o futuro, né? Você consegue, né? Ir operando, né? E agora quando você está operando vendido, você está alugando a ação, né? E acaba tendo que devolver a ação e também entregar o dinheiro, né? Ou seja, você sai perdendo dinheiro e sai perdendo a ação também. Esse é um dos motivos. E outra, um motivo ético, vamos dizer assim, né? Se uma empresa está com algum problema, né? E você já entra vendendo, né? Para ajudar a derrubar mais a ação, então você provavelmente, né? Tem gera gera dentro de você um problema ético, né? Porque vocês podem perceber aqui, né? Que às vezes você pega uma ação e começa a vender junto, né? Mas a ação é uma empresa, né? Uma empresa que tem gente trabalhando, tem gente perdendo dinheiro, tem gente que vai perder o emprego, né? Então, quando a situação tá dessa forma, eu prefiro não participar, tá? Mas isso aí vai de cada um, a ética de cada um vai dizer, né, o que faz com o mercado, né? Eu sei que muita gente não se importa, né? Fala que tanto faz, tanto fez, né? Que as 10 mil ações que ele vai vender a descoberto, né? Não vai fazer problema. Tem gente que vende 10, tem gente que vende 20 mil ações aí é descoberto e depois toma um short squeeze e tem que ficar pagando o resto da vida aí para a corretora para pagar as contas, né?
da operação que fez, né? Tentando ferrar mais a empresa que já está numa situação ruim, né? Por isso eu falo, operem sempre comprado, né? Vou colocar aqui agora para vocês verem as BDRs, né? Vou personalizar aqui novamente, né? Vou colocar aqui todos aqui primeiro. Deixa eu colocar aqui que fica mais fácil. Ah, deveria ter um jeito mais simples de separar isso aqui. Acabei não separando, né? Mas vamos lá, personalizado, né? Este resultado está incluso, por isso que eu não gosto de mostrar. Neste resultado está incluso ações, operações de day trade, né? Aquelas operações que eu faço na live todo dia, né? Eu prefiro não colocar isso aqui para vocês não, né? Não ficarem sonhando aí, achando que vão ganhar dinheiro, né? A roda aí, né? Deixa, tá meio travando aqui o mercado aqui, né? Tá dando umas travadinhas aqui, mas tudo bem. Deixa eu ver, ele tá contabilizando tudo aqui. Vamos ver se a gente consegue, se ele libera aqui pra gente aqui. Pronto. Vamos colocar o personalizado aqui. E a gente vai escolher só as BDRs, né? Opa, não brigue comigo. A gente vai colocar aqui primeiro. Essa operação é a operação de Intel, né? Eu vou colocar aqui primeiro. Deixa eu ver se. Deixar o aplicativo tá dando umas travadas aqui. Vamos ver aqui se ele vai. Se não for, a gente dá uma parada no vídeo aqui. Ah, veio agora. Tá. Um minutinho só. Deixa eu ver aqui. Gravar vídeo também não é fácil, né? Às vezes acontece esse tipo de coisa, né? Vou colocar aqui. Saiu. Tá, tinha um aplicativo rodando aqui no background aqui, prejudicando aqui. Agora sim. Agora estamos acho que mais livres. Pronto. Ah, assim que tem que ser. Vamos lá então. Operação de Intel. Intel, ITCL, né? Essa operação, por que que foi aberta essa operação, né? A gente abriu essa operação devido uma notícia que saiu, né? Eu sei que não é muito bom acompanhar a notícia, que às vezes a notícia tem a tendência de, né, trazer alguma mentira, né? Mas Nvidia, né? Que a gente pegou bem também. Vou colocar Tesla. Que mais que deu aqui? Acho que era só isso mesmo. Tesla, VEG, Trump. Acho que foram basicamente essas que a gente operou. 23, OX23, 11, tá, aplicar. Tá bom, vamos lá. Então, nessas ações aqui, né, as BDRs, né, que a gente operou aqui, Intel, Tesla e Nvidia, né? A Nvidia aqui, a princípio, né, a gente tinha pego uma boa porcentagem em várias operações aqui, né? E deu positivo, porém no finalzinho começou a dar negativo, inclusive ela não foi fechada, né? Ela continua aberta, né? Todas as BDRs eu deixei aberta, né? Tesla a gente está pegando aí aproximadamente 6,51% e Intel, né? Devido à notícia que o processador da Intel, né, vai bater em performance o processador da Nvidia em termos dos cálculos, operações para inteligência artificial, né? Então eu coloquei essa operação, né? Abri essa operação, né? São 300 contratos aí, né? A gente já vendeu 100, né? E estamos aí com lucro de 12% aí, né? Então eu sei que é um pouquinho caro, mas você poderia ter comprado só 10, né? Pelo menos, né? Ou mesmo no caso de Tesla, né? Também eu lembro que eu comprei lá embaixo, lá nos R$ 20, né? A nossa compra e depois compramos novamente e entramos nela novamente, né? E tá dando já 6,51%. Nvidia tá dando aí 0,43 negativo, porém dentro do esperado, né? Do que a gente, né, imaginava, né?
Já falando assim do total aqui, deu R$ 1.700, né? Se fechasse todas elas hoje, né? Porém, a gente vai deixar aberto para acompanhar o que vai acontecer no futuro, né? Outra coisa que eu tenho que falar, né? Que inclusive foi uma recomendação, uma pergunta que fizeram lá, né? Pediram para falar, pô, por que você não coloca lá o resultado do dólar, do índice, né? Das operações, né? Vou colocar aqui o ING24. Essas operações aqui, o que que acontece? Do índice, né? Índice, o day trade do índice aqui, né? Vocês podem ver, praticamente são todas operações feitas através do robô, tá? Essas operações foram feitas no robô, a maior parte delas. E também temos um pouquinho fora isso, a gente teve também, juntamente, a gente teve o INZ23, né? Mas a maior parte dessas operações foram feitas pelo robô. Vocês podem ver, é fácil de identificar uma operação de robô quando você encontra por aí, né? É isso aqui, ó, que o robô fica operando, ele vai dar um resultado praticamente todos iguais, né? Por quê? Porque o robô consegue fazer a entrada e saída, né, nos pontos exatos, né? Ou seja, pontos pré-programados do algoritmo, ele começa a fazer entrada e saída, né? A gente testou dois, três robôs diferentes, a gente já tem um vencedor aí, né? Qual que vai ser, depois vocês vão ficar sabendo, né, no próximo ano aí, em janeiro, né? Qual que a gente vai colocar para operar, né? Na conta real, né? Por enquanto aqui é conta simuladora, né? Podem ver. Teve grande prejuízo e grande lucro, né? Tudo bem. Mas, no geral, a gente queria que tivesse mais lucro. Porém, a gente deixou ele rodando o dia inteiro, né? Vários dias aí para poder saber qual as falhas dele e foi ajustando de pouco em pouco, né? No dia de hoje a gente teve um pouquinho mais de sucesso, né? Ele mostrou um pouquinho mais de sucesso na parte da tarde, né? Inclusive eu vou colocar aqui depois, no dia de hoje, né? Vou colocar aqui. Na verdade eu deveria ter separado no mensal para mostrar para vocês. No dia de hoje, o que que ele fez? Ele, né, na parte da manhã, vocês podem ver aqui 10, 11 horas, meio-dia, até aproximadamente 3 da tarde, sim, né? Ele começou, isso aqui foi quando encerrou já, né? Mas a parte da manhã, das 10 às 11h25, ele, né, ficou variando entre positivo e negativo. Já depois disso aí, 11 horas, uma hora, né? A partir das 10h30 aqui, 11h40, uma hora, vou colocar por horário aqui, mais fácil, né? Vocês viram que ele começou a dar resultados positivos um atrás do outro, né? E isso que é importante, né? A gente, mesmo que for pouquinho, a gente quer o acúmulo de preço, de valores, né? E que sejam positivos. Por exemplo, aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis operações a R$ 34, né? Colocar aqui a calculadora, porque eu tenho preguiça, né? Não vou dizer que eu não consigo calcular, mas vezes 6 teria dado R$ 200 só nesse pedaço aqui, né? Ou seja, nesse momento já poderíamos ter parado as operações, né? Perto de 3 horas da tarde, né? E também, né? Antes de dar qualquer prejuízo aqui, vamos dizer que todo mundo tem sua meta, né? A gente está operando com dois contratos simplesmente e a gente fez o ajuste no robô porque esses, é, esses pontos que ele está dando R$ 90 negativos, né? Pode ver, 91, 90, 90, a gente está tentando excluir eles, né? E a gente, na parte da manhã, a gente fez um ajuste aqui no algoritmo para que ele eliminasse esses prejuízos aqui, né? Agora esses prejuízos eles não vão acontecer mais, né? De R$ 90, né? E talvez venha prejuízo de 30, de 20, de 15, de 50 e, né? Por vezes, talvez um ou outro, dependendo da volatilidade do mercado, né? Talvez um de 90, um de 80, 70, mas não assim dessa forma, né? É, porque isso aqui é um stop cheio, né? O que que é o stop cheio? Você compra ou vende dois contratos e ele vai totalmente contra a posição e stopa a gente, né? Já com o algoritmo consertado, pode ver, ele parou de dar esses stops, né? E foi pro lado correto, né? Começou a operar e cada vez que ele voltou, né? Ele voltou e devolveu na parcial, né? Ou seja, entregou pra gente aí R$ 34, né? Ou seja, se isso aqui tivesse acontecido desde manhã, né, R$ 34, seriam mais de 10 operações entregando 34, R$ 35. Claro que o mercado poderia ter entregado mais, porém, no último dia de mercado, quem operou, viu que a
A variação percentual estava muito baixa no dia de hoje, né? Depois a gente vai para o gráfico, eu vou mostrar um pouquinho disso aí para vocês também. Ou seja, só aqui teria dado R$ 340, né, nessas operações todas. E se tivesse dado três operações negativas, quatro operações negativas de R$ 30, R$ 40 aí, teria ficado em torno de 250 a R$ 270 positivos, né? Que é um bom lucro para um dia de hoje, que nem foi o dia de hoje, né? Encerramento do pregão do dia de hoje, né? Do ano também, né? E nos outros dias, né? Vou colocar aqui na semana aqui, semanal, a gente teve alguns, né, dias bons e alguns dias ruins também. Podem ver aqui, eu vou colocar o resultado da operação aqui, os negativos aí, 91, 90, 90, 89, 30, né? A gente foi veio ajustando, né, os que a gente quer ficar aqui dentro dessa região aqui, né, os stops, né? Que fiquem aqui dentro dessa região. Assim a gente pode aumentar o número de contratos, né? E também aumentar as operações, né, os resultados, né? E da forma contrária, do lado contrário, né? 35, R$ 34, né? Foi durante essa semana, né, o que aconteceu aí, né, nessas operações, né. Agora vamos passar para o dólar aqui, né, vou passar semanal aqui, foi o dólar, a gente teve a transição do F para o G, né, aqui tem que, deixa eu ver, personalizado, a gente tem que colocar os dois, né, tanto o F quanto o G, né. Vai ficar meio confuso, mas tudo bem. São dois contratos, né, houve a rolagem do contrato, né. E aqui, o que que a gente fez? No dólar também a gente teve algumas operações que foram o stop cheio, né? Pode ver, R$ 250, R$ 130. Isso daqui é operação muito alta, né? Isso daqui a gente estava ajustando o robô, foi 8 contratos, né? Na verdade, era para operar só 2 contratos, esquecemos de colocar o limite e ele acabou pegando 8 contratos, né? Então pode ignorar esses 250, né? Porque não, nunca vai chegar naquele ponto, né? O maior stop realmente era 100 a 130. Às vezes escapa um valor ou outro, dá R$ 130, né? Para o dólar não é ruim, né? Que seriam 5 a 6 pontos e meio, né? De stop, né? São stop cheios, né? Isso aqui, né? Então 130, 100, 100, 100, 100, né? E, né? Até aí os tops menores de 60, quando ele fez metade, né? Que seria a parcial, né? Após ter feito a parcial, ele devolveu, né? Tivemos aqui quase o médio de que ele chegou a bater no 0 a 0, ou seja, ele foi, fez a parcial, voltou, acabou dando R$ 50 de negativo, porém, né? As outras operações foram positivas. Vou voltar aqui no positivo. No positivo também, vocês podem ver 9 pontos médios, né? E totalizando aí, às vezes 5 6 pontos, 7 pontos, né? Teve operações, né, interessantes aí, né? E teve operações pequenas também. Essas operações que bateu R$ 10, né? São operações que poderiam ter ficado negativo, né? Porém, elas foram para o positivo, né? Porque fizemos a parcial, 10 15 R$ 20. São operações quando o trailing stop ainda está começando a se movimentar, né? Esse daqui, a parcial, é a parcial de 10 pontos. Aí o trailing stop começa a se mover, ele move para um ponto, né? E o mercado vai e quando ele volta, ele acaba estopando com um ponto, né? Então, nessas situações, são operações que poderiam ter ficado negativo, porém o robô consegue operar e zerar essas operações, né, sem dar prejuízo para a gente, né? Ou seja, são operações boas, né, que viraram positivo. Vai pagar as taxas de emolumentos com R$ 10, provavelmente sobra R$ 2 ou R$ 3 só de cada operação dessa, né? Porém, no dia total aí, quando você está operando e de repente você pega uma operação de 10, de 15, de 20 e não fica negativo, e no final do dia você pega uma de 100, 150, 90, né? Então é um bom jeito de, né, você fazer um lucro durante um dia, né? Colocar aqui só no dia de hoje aqui, né? Colocar aqui no dia de hoje. E lembrando que eu vou mostrar outro robô do dólar também, né? O que ele fez, né? Isso daqui são dois robôs diferentes que estão operando, né? E tem um terceiro robô que a gente ajustou ele depois. Ele faz poucas operações no dia, né? E esse é o que faz muitas operações, né? É o que faz scalp, né? No dia de hoje aí, fechou o dia com R$ 195, né? O máximo foram 95, 100, 130 negativos, né? Depois ele começou a dar só lucro, né? Ou seja, se a gente colocar aqui pelo horário de abertura aqui, vocês podem ver, ó. Nesse momento já poderia ter parado de operar, né? Pode colocar a calculadora aqui de novo. Onde foi a calculadora? Aqui. Colocar a calculadora aqui de novo. Temos uma, duas.
três operações de R$ 10 aqui, né? 70 são 100, 120, é, 140, R$ 175, até às 11 horas e 45 minutos, aqui aproximado, né? Deixa eu ver o fechamento. O fechamento foi 11h46, né? Ou seja, 11h46, né? A gente já teria um bom resultado aí, né? Tivemos essa operação de stop, né? Foi quando eu tive que realmente, novamente, que eu vi que o stop estava pegando cheio, né? Eu tive que reajustar novamente e fizemos esse reajuste, né? E depois ele parou, né? Pode ver que o stop dele não foi mais para 130, né? Ele ficou 95, 100, né? E pensando em dólar, né? Isso aqui é menos de 5 pontos, né? 4 pontos e 25, e aqui seriam 5 pontos, né? Mas abaixo de 5 pontos aqui é 1 ponto e 25, vocês podem ver, né? 4,75, né? Marcado aqui o médio negativo, né? 1,25, né? Ou seja, operação que poderia ficar bem negativa se você estivesse operando manualmente, né? Ele encerrou a operação com R$ 25 negativos, ou seja, se tivesse mantido aqui, né? Até um certo momento, né? Vamos até mostrar aqui os juros aqui, o gráfico aqui, né? Ele foi lá embaixo, né? Bateu aqui no negativo perto de 150, R$ 100 aqui, quase, né? E depois foi lá para cima, teve essa derrubada quando pegou 130, né? Porque aqui já estava mais de 195 positivo, né? No dia. E depois foi lá para baixo, foi para o zero, quase para o zero ali, voltou. E depois ele bateu lá em cima, lá, foi pegar R$ 300 lá, né? Ou seja, a gente podia ter encerrado o dia aqui nessa hora, antes das 3 horas da tarde, né? Mas não encerramos aqui. Agora eu vou mostrar o resultado do outro robô, né? Que a gente tem aqui, tem uns nomes diferentes aqui, né? Esse robô ele só fez uma operação no dia, né? Dois contratos, ele pagou R$ 220, né? Então eu falo logo, veio uma variação negativa, foi até os 150, quase estopou a gente lá, né, no 150, porém ele ficou posicionado das 11, do meio-dia até praticamente aqui até as 2 da tarde, né? Às 2 da tarde, ou seja, ele ficou 2 horas posicionados e entregou aí pra gente R$ 220, né? Depois disso, ele não abriu mais operação, né? E isso foi apenas uma operação de compra, né? A gente estava testando o robô só na compra, né? Esse algoritmo ele vai ser mudado, ele vai abrir operação de venda também, né? Para poder equilibrar o dia, né? O negativo e o positivo, que assim que ele tivesse, né, uma entrada para o negativo, ele zeraria aqui, talvez teria feito a operação dentro desse horário aqui, né? Mas ele foi lá, fez uma operação no positivo, variou ali, se bateu próximo a 150, não, são aproximadamente 7 pontos, né? 7, 8 pontos negativos, não pegou, né? E depois foi lá em cima, entregou R$ 220, né? Fez uma parcial no meio do caminho com 5 pontos, que eu lembro disso aí, né? Foi aproximadamente 5 pontos. Quem quiser ver, tá na live aí aberta do dia de hoje, né? É só procurar o horário aproximado ali. Ele fez uma parcial, né, com 5 pontos, zerou um contrato e depois levou lá para os R$ 220. Se não tivesse feito a parcial, ele teria dado 300 e poucos reais, né, R$ 320 aproximado, né? Porém, né, a gente opera sempre com parcial para diminuir esse risco aqui, né, que existe aqui dentro, né? Pode ver que depois que ele fez a parcial, o risco dele caiu bastante, né? Não foi lá para os, né? Não chegou a assustar a gente, 40, R$ 50 é pouco, né? E chegou lá em cima e bateu lá R$ 220, né? Então, são operações, são robôs que estão operando já de uma forma mais inteligente, né? Se a gente separar aqui, né? Tem outro robô também aqui, né? A gente vai vendo qual que performa melhor, né? Aquele que performa melhor, no caso, né? A gente vai ajustando, né? As operações, tem aqueles que saem no 0 a 0, né? E, né? Só que a gente acha interessante que ele faça as operações, né, de uma forma mais inteligente, né, e não precise, né, a gente fazer muita operação no dia, né. Eu sei que tem dia que o mercado vai ficar travado, ele vai ficar dando aqui esse resultado de 10, 20, R$ 30, né. Pode ver aqui também, né, deu desde a parte da manhã, vou colocar aqui o horário de abertura aqui, 9h30 da manhã deu R$ 10, R$ 10, 70, 90 aqui, são 110 já, né, 110, 120, 130, 165, 175, R$ 180, né? Aqui muita gente já teria parado aqui, né? Aí vem um prejuízo de R$ 100, né? Que é
ajustes que eu falei que eu teria que tinha que fazer, né, para ele não pegar, apesar de que 5 pontos cheios, né, não é muita coisa, né? Vamos dizer que você estivesse operando em vez de 2 contratos, estivesse operando 4 contratos, né? Talvez teria saído antes ainda com R$ 300 no bolso aí, próximo ao meio-dia e meio. Meio-dia e meio teria saído já com quase 300, R$ 400 no dia, né? Que seria um bom dinheiro aí para, né, para gastar aí no final do ano aí, tá? Já, né, pensando nas festinhas aí. Então é isso aí, gente. É mais ou menos isso que eu tô falando, né? Eu não posso mostrar a carteira real, né? Que vocês viram aqui, tem a carteira nossa aqui, mas a gente não mostra, né? Infelizmente, isso aí né? Cada um vai ter a sua carteira. E aqueles que ficam mostrando muito a conta real, né? Eles acabam, né, meio que vendendo um curso para você, né? Dizendo que vocês vão fazer o mesmo ganho e tudo mais, né? E nem sempre é assim, tá, gente? Às vezes você vai tentar fazer a mesma coisa, mas só que você não tem 300, R$ 400 mil para colocar na conta aí para operar esse valor, né? Se você, aqui no caso do dólar, né, eu aconselho a operar com próximo de R$ 6.000 para poder fazer esses 2 contratos, né? Tem gente que vai falar com R$ 3.000 dá para operar, sim, dá para operar também com R$ 3.000, porém, né, você corre o risco de R$ 3.000. Se você tomar 10 dias de stop negativo de R$ 150, você já entra naquele problema, né, que você já não perdeu 50% do seu patrimônio e não consegue mais recuperar esse patrimônio devido a uma teoria matemática, né, que fala sobre essa perda de capital de 50%, né? Por isso que eu falo, se você está operando, quer operar o dólar, coloque pelo menos R$ 6.000, né? Vou fazer um vídeo sobre como que a gente calcula esse risco, né? Para que vocês não caiam na ideia desse pessoal, né? Que faz R$ 20.000 no dia, R$ 2.000 no dia, né? Para você fazer esse valor, vocês estão vendo aí na conta, né? A realidade, né? Que isso aqui, apesar de ser uma conta simuladora, vocês podem ver, ó. Se você toma 3 stops de R$ 100, são R$ 300 no dia. 10 dias, né? Que seria metade dos dias de operação do mercado, são R$ 3.000 já, né? Se você operar deixar bater R$ 300, né, todo dia negativo, né? No final de 10 dias, se você errar durante 10 dias seguidos, né? São R$ 3.000. Claro que se você errar 3 dias seguidos já, né? E perder R$ 300, ou seja, você tem que voltar para estudar porque alguma coisa errada você está fazendo, né? E por que que eu estou usando o robô, né? Eu vou explicar isso também. O robô a gente usa devido a certas operações, quando o mercado está muito travado, né? Eu vou colocar aqui para vocês depois. Eu até acho que não precisa mais ver isso aqui, né? Acho que já foi, né? Deixar aqui no cantinho aqui. Eu prefiro mostrar o gráfico e explicar, né? O dia que fica muito travado, que a variação percentual é muito baixa, né? É muito difícil você conseguir fazer operações, né? Vamos dizer aqui, ó, aqui é o robozinho, aquele que pegou R$ 200, né? Ele pegou e fez a entrada aqui, teve a variação percentual aqui, né? Chegou a perto de pegar 12 pontos aqui, mas foi lá em cima, voltou e devolveu, né? Encerrou a operação e o resto do dia ele não fez mais nada, né? Mas vamos dizer que você caia dentro dessa operação aqui, né? Uma operação dessa, praticamente é quase impossível você conseguir operar aqui dentro, tá? E o robô ele consegue operar, né? E trazer resultados, né? E essa é a parte interessante de ter o robô operando, né? Provavelmente, quando eu liberar esse robô para o pessoal, eu vou colocar 2 robôs diferentes aí, principalmente para o dólar, e talvez também para o índice, né? Robô para você ligar ele para fazer essas operações mais curtas, né? Operação de scalp, né? Aqui não tem, acho que não tem 3 pontos nessa região, né? Aí você vai ter que ficar aguardando quatro, quatro, cinco, 6 velas para fazer, sei lá, R$ 30, R$ 20, R$ 15, né? É bem ruim isso aí, né? Mas só que o robô ele vai abrindo operações e vai fazendo, né? Vou mostrar outro gráfico do outro robô aqui, né? A gente tinha um outro robô operando, esse aqui, deixa eu ver, não, é esse aqui do dólar, né? Que operou também, ele fez várias operações aqui dentro, vocês podem ver, ele fuzilou o gráfico, né? Ele jogou, abriu e fechou operações toda hora, né? Mas também do lado correto, né? Veio aqui,
abriu nessa situação ele abriu a operação contrária, abriu a operação de venda, né, no lado errado. Só porque eu falei, né? Deixa eu ver, é isso mesmo, né? Eu abri a operação, tá. Eu lembro que eu consertei ele no meio do caminho, né? Tá. Eu abri a operação errado, mas aqui dentro, podem ver, ó, dentro ah, desses candles muito curtos, né? Ele conseguiu operar, né? Ele fez a compra, por exemplo, nessa região aqui, né? E fez a venda lá em cima, né? Vamos dizer que se estivesse operando isso aqui só tem, quer ver? Tá dando aqui menos de 67. Ah, desculpa, tô confundindo aqui. Isso aqui é o índice. Oh, meu Deus. Tinha colocado que de manhã ele estava desse lado, eu passei ele para cá. Deixa eu ver. Esse que é o do dólar, é correto. Esse que é o do dólar. Vou colocar aqui. Bem que eu achei estranho, que foi o índice que a gente acertou, né? Fez o ajuste ali, né? Ah, vamos lá. Então, dentro de cada vela, né, você conseguir fazer operações aqui, né? Por exemplo, ele fez uma compra aqui, fez uma venda lá em cima na parcial com um ponto e quando ele voltou ele já zerou a operação para não ficar no negativo, né? E fez várias operações assim. Claro que se ele tivesse mantido, né, a, a operação, ele correu o risco de tomar 5 pontos de stop, foi lá novamente e teria buscado sim 8 pontos. Mas só que você entraria numa vela dessa? Eu creio que não, né? Praticamente o ponto de entrada seria aqui em cima, né? Ou talvez aqui em cima, né? O rompimento desse topo aqui, você entraria aqui para ter que segurar e depois ser estopado lá embaixo com 11 pontos, né? Porque o stop correto seria nessa região, né? Você teria sido estopado na vela anterior, né? Aqui no caso, né? No acúmulo anterior. Seria estopado com 11 pontos. E novamente, né? E o robô consegue fazer essas operações, né? E manualmente, vamos dizer que um mercado num dia muito travado, que nem esse aqui, né? Vamos ver, aqui tem 4 pontos. Essa outra vela aqui tem também 3 pontos e meio, 4 pontos, né? E vamos achar uma vela bem pequena aqui, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Essa vela branca aqui, né? Vamos dizer que você tivesse tentado fazer uma venda aqui, né? Fez uma venda aqui, certo? Já rompimento de fundo, né? Bem interessante. Fez uma venda aqui, vamos já imaginando que o mercado pudesse romper o fundo e ir lá para baixo, 10, 20 pontos, né? Ele não foi, né? Nesse momento ele faz a operação, zera a parcial, devolve e já zera a operação, ou seja, sai no 0 a 0, né? Você não precisa, né, ficar sofrendo, né, dentro de uma vela de 1 minuto, de 5 minutos, né, ficar sofrendo 5 minutos, né, e depois sendo estopado lá em cima na contramão, que seria o topo dessa região, né? Você seria estopado aqui, né, nesse topo aqui, pagando 4, 5 reais, ou seja, 100 reais negativos, né? E aqui a operação ficou no 0 a 0. E essa é a vantagem de se operar com robô, né? Não é para fazer grandes. Eu sei que a análise técnica, visual é muito mais importante, mas só que dentro de uma região dessa aqui, você estaria cometendo vários erros. Eu tenho certeza disso, porque eu já fui assim, né? Opa, rompeu o topo, eu vou comprar. Comprou, ele devolve, você estopa, né? Devolve aqui, deu quanto? 8 pontos, 10 pontos, estopou. Aí vamos manter então. Na próxima operação, rompeu o fundo, vou vender então. Vendo nessa vela, ele vai um pouquinho, vai 3 4 pontos, devolve e estopa lá em cima com 10 pontos. Ou seja, só aqui já tem 200 reais para 2 contratos, né? De stop, né? Ou até mais, né? Dependendo de como você opera, né? Aí se dá uma vacilada, né? Vai 150, vai 300 reais negativos. Aí vai operar de novo, né? Então, ou seja, até esse momento de rompimento acontecer, né? Realmente, né? E buscar o topo, tal, né? E te entregar 20, 30 pontos, demora muito, né? E às vezes a gente não consegue, mesmo a gente operando, a gente, né, acaba entrando nessa nessa onda, né, vamos dizer assim, né, que acaba sendo enganado, né, nos topos de fundos, né, rompimento, né, a cor do candle fez verde, fez vermelho, não sei o que lá, né, e você acaba fazendo isso e acaba sendo estopado. Aí chega aqui meio-dia e 55, você já não tem dinheiro na conta, você já estopou 5, 6 vezes aqui, né, o dia já ficou ruim para você, né. Agora, enquanto isso, o robô tá operando, né, tá fazendo os precinhos dele lá, tá dando 10 reais, perdendo 10 reais, ganhando 20 reais, perdendo 5 reais, saindo 0 a 0, até que o momento ele pega, embala e pega um movimento maior, né, e paga bastante, né? E vocês podem ver aqui o sumário, aqui, operações, né? Podem ver aqui, são as operações que ele fez, né?
E aqui ele tomou um stop de 10 pontos aqui, quantos pontos deu aqui? 2, 3, deu 6 pontos negativos aqui, né? Ou seja, se você toma 4, 5 stops disso aqui, acaba com o seu dia já, né? Dentro desse, né? Dessa região. E exatamente 1,45, vamos dar uma olhada aqui. 1,45. 1,45 aqui nessa região, né? Ele tomou um stop aqui, né? Grande aqui de 6 pontos, né? Mas foi no rompimento, né? Rompimento, ele enganou até enganar e tomou um stop aqui. Aí depois ele já corrige a operação, ele vem para o positivo e vai fazendo operações positivas, né? Claro que a gente teria saído antes, né? Como eu falei, chega um certo momento, né? Você já sabe, né? O mercado tá ruim, né? Tá pagando 25, 2 pontos, 1 ponto, 5 pontos, deu, sei lá, R$ 100, sai do mercado aqui, ó, deu R$ 60 aqui, né? Aqui já deu 10 pontos negativos, né? Isso foi antes da gente ajustar, e depois que a gente ajustou o robô, ele começou a pagar só os positivos, né? Começou a dar resultados positivos, né? Então, é mais ou menos assim que funciona o robô, né? Quem quiser saber mais, né? Me pergunta aí depois, né? Faz uma pergunta aí, a gente coloca aí para explicar o que que a gente está fazendo aqui, né? Claro que eu não vou explicar o, qual o tipo de, né, algoritmo a gente está usando, porque esse algoritmo é nosso aqui, eu estudei por muito tempo para poder fazer isso, né? Não dá para entregar assim de bandeja para os outros, né? A gente, quem sabe lá no futuro, quando tiver milionário, eu deixei para vocês operarem aí, eu entrego o código para vocês aí de boa, né? Mas por enquanto não. Por enquanto eu preciso disso aqui, né? Eu preciso que meu serviço seja reconhecido de alguma forma, né? Para quem não sabe, eu sou programador de já mais de 10 anos, né? Então, quando eu entrei no mercado financeiro, eu vi essa oportunidade também, né? De conseguir fazer um certo, fazer um dinheiro aí, usando uma programação aí, né? E programando os robôs aí, né? Fazendo, né? Criando algoritmos. Tem uma pessoa que me perguntou, né? E se você fizesse, né? Esse algoritmo para operar Bitcoin ou criptomoedas, né? Fazer os day trades, né? Os scalpers, né? Falei, é possível também, porque todos esses códigos que são criados aqui, eles são intercambiáveis, entre aspas, né? Porque a lógica do algoritmo é a mesma, né? E a lógica do mercado financeiro, no geral, é a mesma. Então, a gente pode pegar esse código, sim, né? Transformar para uma outra plataforma, para um TradingView, para, sei lá, qual o tipo de plataforma que tem para cripto, né? Eu não opero muito, né? Mas o TradingView ou outra plataforma, dá para a gente modificar o código e colocar lá para operar também, né? E fazer testes no robô. A gente tem que ter esse tipo de teste, né? Pode ver, esse robozinho ele fez centenas de operação e entregou simplesmente R$ 29, né? Que é bem pouquinho, né? Agora, isso aqui fez muitas operações também, porém, R$ 25 negativos, né? E também, ou seja, os dois robôs não funcionaram muito bem, mas agora a gente tem um robô que funciona bem, né? Dá para aplicar essa ordem aqui dentro do índice? Dá para colocar também, né? Aquela hora a gente estava olhando o índice, né? Vamos olhar o índice aqui também, né? O que que aconteceu aqui, né, no dia de hoje, né? Operações aqui, né? A maior parte das operações foram, deixa eu ver, tá no horário correto. Começou às 10h12, né? Começou a operar, né? Primeiro stop foi de R$ 91, como eu falei. Esses ajustes a gente tem que ir fazendo durante a live, né, para a gente entender, né? Tem um momento que eu paro, vocês podem ver, às vezes está executando aqui, né, a operação, né? E do nada ele para a operação, né? Porque eu estou fazendo um ajuste no robô, né? E dentro da live, né? Porque nem às vezes o backtest, muita gente não sabe disso, a gente coloca no backtest aqui, né? As ferramentas no replay de mercado aqui, a gente põe no replay de mercado e dá para acelerar a velocidade, né? Para a gente não ficar 10 horas, 12 horas aqui operando, a gente acelera para 5, 6, 7, 10 vezes. Mas só que quando a gente acelera aqui, o resultado já dá diferente, né? Ou seja, dependendo da velocidade que a gente coloca aqui, ele perde operações ou ganha operações, né? Então não é muito confiável, né, o resultado do, do replay de mercado. A gente só pode usar o replay de mercado para quê? Para a gente ver se ele está fazendo o ponto de entrada no ponto correto, ou se ele está errando o ponto de entrada, ou se o algoritmo não está obedecendo, ou alguma outra coisa que a gente precisa fazer para, né, que ele, é, que ele traga entregue, né, para a gente aí um bom resultado, né? Por exemplo, entrou aqui, ele vendeu aqui, vendeu, então estava errado, né? Não poderia ter vendido aqui, ele tem que ter comprado.
Aí o que que acontece? A gente modificou o código e depois ele começou a fazer as vendas no lugar correto. Aí estopou com muitos pontos. Ah, tá errado isso aí. Tem que fazer o trailing stop funcionar. Aí a gente modifica o trailing stop para poder funcionar e pegar pontos menores, né? E é assim que funciona. Então, de tudo isso aí que a gente falou sobre, sobre o mercado hoje, né? Sendo o último dia já, eu agradeço a todos que participam no grupo. Eu fico muito feliz que o grupo tem crescido a cada dia mais, né? Algumas pessoas, sim, não se adaptam ao mercado, algumas pessoas não gostam do conteúdo, vão sair do grupo, não tem problema isso aí. Não, a maior parte das pessoas eu conheço, tem pessoas que eu não conheço que entraram no grupo também, né? Não sei nem o nome, né, direito, né? Às vezes a pessoa fala, usa um nome diferente, mas assim, para mim não tem problema isso aí, sabe? Porque eu acho que cada um deve buscar o que te faz bem, né? O que te adequa melhor. Se, por exemplo, se você, a gente se conhece aí, a gente é amigo aí, a gente tomou cerveja junto, tomou um café junto, e você saiu do grupo, não tem problema, né? Porque isso não muda nada, né? O meu operacional vai continuar aqui, eu vou continuar operando, o grupo vai continuar, a gente vai, com a graça de Deus aí, né? Que Deus me deixe continuar fazendo as coisas que eu faço, né? Essas operações, né? E passando esse conhecimento para todo mundo, né? Eu espero que, né, vocês tenham aprendido alguma coisa nesse ano aí de operação. Eu agradeço realmente de coração por tudo aí que vocês pela participação, por acompanharem as lives, por curtir, fazer os comentários, perguntarem no grupo isso e aquilo, né? Isso eu fico muito feliz, né? Porque isso traz para mim mais força para continuar aí, né? Batalhando. E mesmo que o grupo, no final de tudo, fique apenas uma pessoa, não tem problema também, tá? Ou vá para zero pessoas, né? Fique só eu lá sozinho. Eu vou continuar fazendo a live, vou continuar fazendo os estudos, vou continuar postando lá para ninguém, até que alguém se interesse e venha, né, entrar no grupo, né? Porque a gente não deve fazer nada baseado no que os outros pensam, né? O que os outros fazem para a gente, mas sim o que que a gente faz para a situação, né, geral, né? Tudo que a gente começa na vida, eu vou falar sobre um ponto psicológico da vida aí, né? A gente passa por várias situações difíceis, né? Para mim foi um ano bem difícil também, né? Tive muitas coisas, né? Problemas de saúde, problemas familiares, né? Teve problemas com a corretora aí também, né? Não que a corretora ou a plataforma esteja errado, mas acontece, né? Isso aí faz parte do mercado e a gente vai fazendo o possível para, né, desviar de todos esses problemas, né? E com tudo isso, a gente vai, né, adaptando e vai aprendendo, porque a vida é eterno aprendizado, né? E a gente aprende, a gente conhece os nossos pontos fracos, vai conhecendo os nossos pontos fracos, vai conhecendo como melhorar as operações, como passar melhor aí as coisas para vocês, né? E mesmo que ninguém esteja acompanhando, às vezes eu faço live, né, e não tem ninguém acompanhando, mas não tem problema, porque de um momento ou outro, alguém vai chegar lá e falar assim, ó, tem um canal lá que eu participei, eu vi, achei interessante, fiquei algumas horas lá, fiquei 15 minutos, fiz uma outra operação, ganhei um dinheiro, aprendi alguma coisa, ou não gostei do conteúdo, o cara é louco, qualquer coisa, né? Qualquer comentário, né, seja bom, seja ruim, né, indiferente do que aconteça, né, quanto mais comentários bons tiver, melhor, né, porque eu fico feliz, eu acho que estou atingindo, ajudando mais pessoas, né, mas no final de tudo, não é o que os outros pensam ou deixam de pensar, o que os outros acham, né, mas sim o que eu estou fazendo por mim mesmo, né, porque isso aqui é tudo uma experiência nova, né, e para mim fazer uma live nunca tinha passado pela minha cabeça, né? Até que o pessoal pediu tanto, faz lá uma live pra gente, põe uns vídeos lá, ensina como é que é as coisas, né? E tem mais coisas que a gente vai produzir conteúdo, não pude produzir muito conteúdo, principalmente o conteúdo de estratégias, né? De operação que eu falei que ia colocar, eu tive uma vida bem, um ano bem conturbado, né? Com muita coisa acontecendo aqui. E até às vezes para recomendar os estudos das operações aí, né, para fazer as análises, ficou um pouquinho difícil para mim, né? Mas na medida do possível eu fui entregando o conteúdo aí. Espero que tenha sido bom esse conteúdo para vocês. E eu só desejo sucesso para todo mundo. Eu fico muito feliz cada vez que alguém me encontra na rua aí e fala, oh, legal, cara, eu consegui pegar aquela operação. Como que você fez aquilo? Quanto que deu, né? Deu bastante, deu uma porcentagem boa, né? Fico super feliz com isso, né? E eu sei que nem todo mundo vai gostar do conteúdo, mas isso faz parte, né? O ser humano
A parte interessante do ser humano é essa, né? Tem pessoas que são felizes participando da felicidade dos outros e tem pessoas que são felizes querendo que as outras pessoas sejam infelizes, né? Então, assim, tem gente que quer ver a- as pessoas caindo, né? Enquanto outras pessoas têm aquele sentimento, né, de sempre ter assim, a gratidão pela vida, né? Gratidão por tudo que acontece na vida dela, né? E vai crescendo, né? E eu ficaria muito feliz, né? Que no futuro, né? As pessoas consigam realmente, né? Tá operando profissionalmente, ou mesmo que não esteja operando profissionalmente, ou esteja apenas operando para fazer um dinheirinho aí, 100, 200, 300 reais todo mês, né? Eu fico muito feliz com isso, tá? Então eu vou me despedindo daqui do YouTube, né? Vou deixando aí para vocês esse vídeo, né? No finalzinho do vídeo tem uma surpresa aí para vocês, né? Deveria ter falado no começo do vídeo, né? Vocês assistam, né? Que é uma coisa muito interessante, sabe? São poucas pessoas que conseguem enxergar isso, né? Mas eu vou colocar aí para vocês, né? Junto com esse vídeo, aí vocês assistam, né? Eu espero que todos tenham um ano de 2024 cheio de sucesso aí, muita saúde aí, né? Para continuar fazendo as coisas que vocês estão buscando aí na vida, né? Ah, as suas metas, né? E sejam todos felizes, né? Aproveitem o dia para festejar bastante, né? Afinal, 2023 foi um ano de provação para muita gente, né? Foi um ano difícil para muitas pessoas, né? Pelo que eu converso por aí, né? A gente encontra por aí, né? As pessoas e a gente conversa e muitas pessoas estão passando dificuldades, né? Porém, eu fico muito feliz que, né? Que vocês tenham conseguido aí, né? ah, Agora que eu percebi, né? Deixa eu fazer aqui, tá? Colocar aqui. É, Eu espero que vocês tenham conseguido aí passar esse ano de uma forma melhor, né? Que não tenham acontecido nada de ruim para vocês, né? Mas tudo que acontece na vida da gente, seja de bom, seja de ruim, é para a gente aprender alguma coisa, né? Eu vou colocar aqui de novo, né? Então, espera. Então, eu digo que sim. Só deixo os meus melhores votos aí, tá? De feliz ano novo aí, feliz 2024 e somente gratidão por todos que puderam acompanhar as lives, que acompanharam o grupo do WhatsApp, ou mesmo que para quem acompanhou os vídeos aí, né? E deu uma clicadinha lá no joinha lá, já foi de grande valor para mim, tá bom? Muito obrigado, sejam todos felizes aí. Até 2024. 2024 a gente tá de volta aí. Valeu, muito obrigado. Então, pessoal, vou colocar aqui, né, como eu estava falando aqui, tem robô, né, esse aqui é o robô do índice, né, o robô do índice não entregou muito bem, né, ele falhou um pouco aqui, né, ele teve um momento que, né, ele estava fazendo venda no lugar errado, né, ele pode ver, a primeira operação dele foi de venda, né, uma operação já logo de começo, operação negativa aqui, R$ 90. Eu assustei até, né? Falei, pô, já tá abrindo a operação de venda aqui nessa região, né? Na verdade, o correto seria abrir uma operação de compra aqui, né? Alguma coisa que eu vacilei na hora de montar o algoritmo, né? Eu tive que consertar o algoritmo e depois ele começou a trazer, né? É, Podem ver, as operações começaram a trazer os resultados positivos, né? E depois, no meio do caminho aqui, a gente viu aqui no índice, né? Ele trouxe aqui esses 225 pontos negativos, né? R$ 90 negativos. Olhando aqui, a gente tenta sempre fazer o menor stop possível, né? Aí tem os momentos de reversão de mercado, né? Que geralmente é onde ele costuma falhar, né? Foi quando eu parei o algoritmo de novo, deixa eu ver esse valor aqui de 90, o primeiro de 90 aqui é às 11h25. Então, 11h25, vou colocar aqui 11h25, 11h25, opa, 11h25, exatamente aqui nessa região aqui, 35 aqui, 11h25. Aqui nessa região ele abriu uma operação, né, de compra, né? E na verdade aqui ele errou porque ele estava numa reversão de mercado já, né? Ele fez a estrela cadente aqui é uma reversão de mercado, porém ele considerou, né, esse valor de topo aqui
de máxima e mínima, né? Ou seja, ele ficou indeciso e creio que deve ter aberto uma operação de venda nessa região. Então é mais um ponto para a gente que a gente tinha que consertar no algoritmo. Ele foi lá, bateu stop cheio, né? Pegou stop cheio, nem fez parcial nem nada e acabou pegando stop cheio. E logo em seguida, né? Ele abriu a operação de compra, né? Um pouquinho perigoso, porém foi lá e zerou no positivo, né? A operação, né? Então foi uma operação interessante, né? E pode ver que ele se comporta de forma diferente quando chega no dojizinho, né? Que a máxima e a mínima são quase iguais, né? Então ele acaba errando esse tipo de operação, né? Mas isso aí a gente vai consertando de pouco em pouco, vai eliminando, né? Esses erros, né? E vai trazendo resultado para o mercado, né? Esse foi o resultado das operações do índice, né? Apenas R$ 29, né? Esse robozinho provavelmente não será não eleito para operar na conta real, né? Porque é muito fraquinho, né? Ele acaba entregando 90, quando ficou próximo de ficar R$ 30 negativos, que poderia ter entregado 90 positivo aqui, ele entregou negativo de novo, né? Então não é muito bom esse robô. Já vamos lá, vamos ver agora o robô do dólar, né? O robô do dólar aqui, né? Esse robô, ele é o robô que faz scalping, né? Vocês podem ver, ele tem várias operações no dia inteiro, né? A gente fez alguns ajustes ainda nele, né? E falta mais alguma coisinha para ele fazer scalping melhor, né? Porém, muitas operações que poderiam ter dado negativo, né? Eles saíram no 0 a 0, né? Ou mesmo saíram no positivo entre R$ 10 a R$ 15, né? Vou colocar aqui as operações, né? Podem ver, teve duas operações que saíram no 0 a 0, né? Que poderiam ser negativas, porém, veja bem, aqui ele começou, né? R$ 15 positivos, R$ 100 negativos, depois 60 positivos, saiu no 0 a 0, R$ 10 positivos, e aqui ele pegou um stop cheio, né? De 4 pontos, 4,75 né? Esse stop cheio que a gente tem que tentar evitar ele, né? Foi exatamente às 3 horas da tarde, né? Vamos olhar aqui às 3 horas da tarde, exatamente nesse ponto, né? Ele, após ter feito uma operação aqui até que boa, né? Uma operação boa, né? Foi a operação anterior, se não me engano, foi positiva. Deixa eu ver. Não, essa daqui não foi boa. Aqui, operação 15 horas. Deixa eu colocar em abertura que fica mais fácil, tá? Aqui, na sequência, né? Aqui ele tinha feito operações boas, né? 5, 10, pode ver aqui, só aqui tem 100, tem 50, 25, 25, 50, 50, 100, R$ 115, e depois ele bate uma operação de R$ 95 negativos, né? Ou seja, aqui às 3 horas da tarde, 3 e 2 quando ele abriu a operação, né? Foi uma operação muito ruim, né? 3 horas, né? E ele bateu em 2 minutos, a gente deu prejuízo de R$ 95. Vamos olhar lá no gráfico. Aqui, né? Ele veio de operações boas e na reversão, ele tentou fazer uma reversão, acabou pegando stop, né? Cheio, né? Ou seja, ele considerou o ponto de entrada, né? Ele fez a venda, né? Mas ele fez a venda utilizando, né, as características que a gente colocou, o algoritmo entendeu que deveria fazer uma venda, porém ele fez uma venda no lugar errado, né? E acabou dando um prejuízo aí para a gente, né? Então, a gente tem que evitar esse tipo de falha para poder no futuro, né, poder operar de uma forma mais inteligente, né? Então, esse é o robô que faz scalping, né? Ele está em ajustes ainda, provavelmente também, logo que ele for ajustado bem, né, ele vai começar a ser colocado na conta real. Agora, o robô que fez o maior sucesso hoje, né? Ele entregou um bom dinheiro hoje. A gente demorou para acionar ele, né? Acionou ele perto das 10 horas da manhã, que ele não fez operação alguma, né? E ele abriu uma operação. Essa operação demorou aproximadamente 2 horas, né? Fez uma parcial no meio do caminho e, né, para proteger aqui, podem ver aqui, ele abriu a operação de compra aqui, fez uma operação aqui no meio do caminho, entregou 5 pontos, né? O trailing stop já moveu, tirou do 0 a 0 aí, tirou o risco, né? E depois entregou lá em cima mais 10 pontos ali, totalizando 16 pontos. Se não tivesse sido feita a parcial, teria dado R$ 320 nesse movimento, né? E depois consolidou novamente, né? Já não era interessante entrar, mas ele não entrou e não fez mais nenhuma operação no dia, né? Então chega 4 horas da tarde, ele estopa como todos os outros robôs, né? 3h55 ele estopa, não fez mais operação.
Aqui teria dado uma possível operação, mas também final de tarde já não é interessante, né? Podem ver que o mercado praticamente não tinha mais movimento algum, é meio ponto, um ponto, só variação, né? Para deixar o operador louco, né? E esse robô, sim, ele vai ser usado, né, na conta real, né? Foi o robô que a gente vai mudar o nome dele aqui ainda, né? Depois a gente acha um nome mais interessante para ele aí, né? Talvez vai ser Samurai Dólar, alguma coisa aí, né? Mini dólar, dólar, sei lá. E esse é o robô que a gente escolheu aí, né? Para poder operar, né? Podem ver aqui nas operações, ele fez uma operação e entregou R$ 220, né? No dia. Se tivesse aberto logo de manhã, talvez teria feito alguma outra operação interessante para a gente aí, né? Mas tudo bem, assim sendo, né? Vamos encerrando aí, né? Eu agradeço a todos. Até a próxima, então. Valeu, obrigado.